Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças pelo teu grande amor, pelo teu favor. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Obrigada, Senhor Deus, pela vida daqueles que vão assistir essa live que ficará gravada. Obrigada, Senhor, principalmente pela tua bondade, pelo teu favor. Obrigada por aquilo que o Senhor já fez, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez. O Senhor, a tua palavra diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo e nós somos gratos a ti. Nós somos gratos, Senhor Deus. Nós somos gratos pela tua paciência com a nossa limitação. Nós somos gratos, Senhor Deus, pela tua bondade, pelo teu longo ânimo conosco. Nós somos gratos, meu Deus. Espírito Santo, eu te peço uma porção sobrenatural nesse dia de capacitação, para que eu possa explicar, Senhor Deus, de uma forma que os meus irmãos possam entender de uma forma clara, que o teu convencimento venha, que a tua obra seja feita, que o teu poder seja manifesto, Senhor, para que não sejam, Senhor Deus, só palavras sem entendimento, para que o ladrão venha e roube a semente que foi semeada, como diz na tua palavra. Nós repreendemos toda ação maligna, clamamos o sangue do Cordeiro sobre nós, sobre cada um que está assistindo, sobre cada um que vai assistir. Pai, muito obrigada. Desde já, nós te agradecemos pelo teu grande amor, pelo teu favor. E exaltamos o teu santo nome, porque tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o Rei sobre todos, sobre todos. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante ti, Senhor. Tu és, tu és, tu és, e nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, aleluia, fica conosco. Aleluia. Amém. Aleluia. Bom, antes de começar a nossa mensagem, né, eu quero dizer que eu tô muito feliz e eu quero mostrar para vocês o nosso novo projeto, que é das camisetas, o nosso novo projeto da loja virtual das camisetas, que chama Holy Dress. E eu trouxe uma camiseta aqui, essa daqui é minha. Olha que linda! Essa é a camiseta Bendito Fruto, tempo de frutificar, baseada em Lucas 1:42b, né? Quando é falado ali, bendito é o fruto que está no teu ventre, quando Isabel fala para Maria. Então, essa é a camiseta Bendito Fruto. Gente, essa malha é maravilhosa. Essas camisetas, essas t-shirts, elas são fabricadas na Reserva In, são sob demanda. Camila, o que significa sob demanda? Que não tem desperdício, né? Se você for pesquisar, um dos maiores problemas ambientais que nós teremos nesses últimos tempos será de descarte de roupa, né? O que fazer com tanta roupa que foi fabricada? Então,
Uma fabricação sob demanda, ela evita desperdícios, ela é 100% algodão, a malha é maravilhosa, fresca, gostosa, muito bem produzida e ela é produzida inteiramente no Brasil, nada de China. Então é feita com muito orgulho aqui no Brasil. Essa é Bendito Fruto. Olha aqui as romãs. Aqui são romãs. Essa é minha. Aí você pode entrar lá na nossa loja holydress.com.br e fazer o seu pedido. Tem t-shirts tanto masculinas quanto femininas. Parte do lucro vai ser enviado para missões. Nós vamos investir parte do lucro das camisetas na obra missionária. Então não deixe de fazer parte disso. Então nós temos o livro e agora a camiseta Bendito Fruto. Essa é a camiseta Bendito Fruto. Você vai encontrar na cor, né? Só na categoria feminina, a Bendito Fruto, mas tem várias t-shirts masculinas lá, mas a t-shirt Bendito Fruto só na categoria feminina, na cor branca e cinza. E agora nós vamos começar a nossa live do livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora. A nossa última live foi sobre metanoia. Nós falamos um pouquinho sobre a boa terra, sobre os 4 tipos de solos e sobre metanoia. A necessidade desse arrependimento, da obra do Espírito em nós, trazendo um arrependimento genuíno, trazendo aquilo que só o Espírito Santo pode produzir. Bom dia, manhã. Bênção. Que honra a senhora estar aqui. Bom dia, missionária Neide. A paz do Senhor Jesus. Convidem os seus contatos, mandem para os seus contatos. E nós falamos na live passada, live da semana passada, ela não aconteceu porque nós tivemos aqui na igreja onde eu congrego um irmão muito querido nosso, faleceu e eu achei melhor não fazer essa live em respeito, né, a dor dos familiares, a dor que nós estávamos ali e estamos ainda, né, passando. Mas um irmão muito querido, um beijo para a irmã Simone, né, a esposa. E nós falamos um pouquinho sobre mudança de mente. E hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre a necessidade da confissão. Lembra que a gente está fazendo um aparato, uma mensagem estendida sobre essa capacitação divina, sobre o fruto do Espírito, sobre esse bendito fruto e alguns princípios que foram deixados de lado, nós estamos trazendo à tona para entendermos a mensagem completa. Então, uma pessoa que é tocada, que nasce de novo, que passa pelo novo nascimento, que é nova criatura, que é feita boa terra, né, que está apta a frutificar 30, a 60 e a 100 por 1, ela começa uma mudança de mente. Há algo sobrenatural que traz o quê? A metanoia, a mudança de mente que vem através de um arrependimento genuíno. Nós falamos da figura de João Batista, o que significa, o que João Batista fez, uma verdadeira terraplanagem no mundo espiritual, né? A figura dele quando ele vem, quando o profeta diz que ele converteria o coração dos pais aos filhos,
e dos filhos aos pais. Malaquias fala isso. Isaías traz dizendo que ele é a voz do que clama no deserto, né? Ele ali como um sinal para o povo que estava como aquele deserto, o povo de Israel, coração duro, impossível de frutificar, mas que o profeta estava ali fazendo o trabalho de o quê? De alguém que estava tirando os desníveis da terra do coração do homem. Estava tirando os desníveis, estava fazendo uma terraplanagem que é algo necessário que seja feito na terra para o plantio. É uma das coisas que são necessárias a serem feitas para o plantio da terra do coração do homem. No físico é necessário fazer e no espiritual o Senhor estava fazendo. Então uma pessoa que passa por uma metanoia, uma mudança de mente, ela troca tudo aquilo, é uma troca de tudo aquilo que ela tinha como verdade de um governo. São trocas de governo. Ou seja, a pessoa que o governo estava centrado em si mesmo, agora passa o governo para as mãos do Espírito Santo. E tudo aquilo que ela acreditava tem que o quê? Que ser revisto à luz da palavra de Deus. E como uma criança, nós precisamos de mansidão e humildade para aprender tudo de novo com o Senhor. Para aprender, nós falamos que a mansidão é uma disposição do coração para o aprendizado. E humildade tem a ver com o quê? Com humus, né? Com morte. Se você não viu, volta lá nas lives que está gravado. Então vamos adiante. A necessidade da confissão. Ainda falando de João Batista, né? As pessoas que moravam na circunvizinhança do Jordão iam até João Batista e confessavam seus pecados pessoais e também os pecados dos seus pais. E aqui, quando se fala em pecados pessoais e pecados dos seus pais, entenda-se pecados dos seus antepassados. Gente, não dá para ler a Bíblia com a cabeça ocidentalizada. Nós temos que ingressar um pouco na cultura judaica para entendermos algumas coisas, né? E não é só a questão da cultura judaica, é daquilo que Deus ensinou para aquele povo, porque Deus separou um povo que viria o Messias, a linhagem que viria o Messias. Deus separou um povo ao qual Deus deu uma lei e Deus deu um ensinamento. Nós falamos o quê? Que a lei, que tudo que foi ensinado, as escrituras falam o quê? Que foram escritos para o nosso ensino. E Paulo vai falar que a lei é o quê? Sombra. Ela é uma sombra da realidade que há em Cristo Jesus. Então nós vamos fazer aqui um paralelo. Eu não estou pregando para você viver o Velho Testamento. Eu estou falando para você, fazendo um paralelo para que você entenda a mensagem. É uma sombra. Então nós vamos ler um pouquinho aqui do texto de Levítico, que no livro não está. Eu coloco aqui entre parênteses, entenda-se antepassados. E essa confissão, ela era feita publicamente. Lá em Lucas está dizendo que eles iam até João Batista, confessavam seus pecados e eram batizados no Jordão. Essa confissão era pública. Esta era a orientação de Deus para o seu povo em Levítico 26. Lê o capítulo inteiro. Aqui nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas isso fica de lição para você
E você que eu oriento que você venha sempre com um caderno, uma caneta, com a sua Bíblia, assistir às lives e que você leia em casa depois com calma o capítulo inteiro de Levíticos e que você leia também a carta aos Hebreus. Por quê? Porque a carta aos Hebreus ela vai trazer essa revelação do cumprimento ali da figura da lei na pessoa de Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Só que nós temos que entender alguns princípios. E aqui eu não vou ler o capítulo inteiro. O que é que está em Levíticos 26? Ele vai falar de obediência, ele vai falar das bênçãos da obediência. E a gente percebe ali o amor, a misericórdia e a longanimidade de Deus, a paciência de Deus com o seu povo. Porque Deus está falando para eles, olha, eu estou dando esses preceitos para vocês, eu estou dando esse caminho para vocês seguirem como minha nação, como meu povo, né? As minhas leis, e vocês têm que descansar. Inclusive, existiam vários descansos, vários sábados. Sábado é descanso, tá? Então existiam vários sábados. Existia o sábado semanal, o sábado anual, existia o sábado da terra, né? O sábado das colheitas, plantar 6 anos e o 7º não plantar, esperar pela provisão do Senhor para a terra descansar, mas o Senhor daria o seu fruto em abundância nesse descanso. E lá em Hebreus vai falar o quê? Capítulos 3 e 4 de Hebreus, que o nosso descanso é o Senhor Jesus. Queridos, tudo foi consumado. Nós temos que entender que quando Jesus, antes de expirar na cruz do Calvário, ele fala: Pai, está consumado, está consumado, está consumado. A obra foi consumada, tudo foi consumado. Nós temos que entender, Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado, a nossa confiança tem que estar depositada totalmente nele. Então leia Levítico 26 e leia a carta aos Hebreus. Camila, mas é difícil, eu não vou entender. O Espírito Santo é o seu discipulador. O Espírito Santo é o seu professor. Leia quantas vezes precisar. Ore quantas vezes forem necessárias. O Senhor vai trazer entendimento. O Senhor fala no Salmos 25 que os segredos do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aqueles que o temem, pede temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E Tiago ainda vai dizer, aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que dá deliberadamente. O Senhor não iria nos entregar um testamento, algo, e não iria nos capacitar no nosso espírito a receber a revelação desse testamento. O nosso culto é racional. Então o Senhor já nos deu a mente de Cristo, nós falamos isso. O Senhor te capacita. Só basta boa vontade sua também para ler. Lembra que nós falamos em metanoia? Você recebeu a mente de Cristo. Isso significa o quê? Que você recebeu capacitação do alto para pensar, para sentir, né?
Porque mente fala de quê? Fala de emoções, fala de vontades, fala de pensamentos, né? A mente, a alma. Você tem a capacitação de ter a mente, as vontades, os sentimentos, tal qual o Filho de Deus. Você tem capacidade do alto para ter a mente de Cristo. Então, no capítulo 26 de Levítico, ele vai falar das bênçãos e ele vai mostrar a sua misericórdia. Ele vai falando, olha, se vocês obedecerem, vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Se vocês não desobedecerem, vai acontecer isso, isso e isso, e eu vou mandar isso. Se vocês não se arrependerem, eu ainda vou fazer isso e isso. E se vocês ainda assim não se arrependerem, eu vou fazer tal coisa. E se vocês ainda assim endurecerem o coração, olha a longanimidade de Deus. Deus atraindo o homem, Deus fazendo, colocando o homem em circunstâncias para que ele se arrependa. Então, no Levítico 26 fala isso e vai falando do fruto, né? Que a terra não vai dar o fruto se houver desobediência, não vai dar a sua messe. Quando chega no verso 40, e aqui nós estamos no tópico a necessidade da confissão. Quando chega no verso 40, ele diz o seguinte, Levíticos 26, verso 40. Mas, né, depois de ter pecado, depois de ter desobedecido o Senhor, depois de ter o Senhor ter visitado eles com espada, ter entregue eles aos seus inimigos, porque eles não se arrependeram, olha o que o Senhor fala. Mas, se confessarem as suas iniquidades, a grosso modo, é maldade que passa de geração em geração. E as iniquidades dos seus pais, dos seus antepassados, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tornarem eles por bem o castigo de sua iniquidade, tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará, ou seja, se alegrará, se regozijará nos seus sábados, nos seus descansos. Aqui é só para a gente entender, gente, eu vou explicar. E tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da minha aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. O que é que o Senhor está falando aqui? O Senhor está falando aqui, mesmo depois deles me desobedecerem, se eles confessarem os seus pecados e os dos seus antepassados, eu me lembrarei do quê? Da aliança que eu fiz com Moisés? Camila, isso é questão da lei.
É da aliança que eu fiz com Moisés? Confissão de si e dos antepassados é coisa da lei. Não, ele diz da aliança que eu fiz com Jacó antes de Moisés, de Isaac antes de Moisés, de Abraão antes de Moisés. Então, confissão é princípio e o Senhor já estabeleceu como essa confissão deveria ser feita. Novo Testamento, as pessoas iam na circunvizinhança do Jordão. Lá em Lucas está, confessavam os seus pecados publicamente. Como é que o judeu confessa? Tal qual está em Levítico 26. Confessavam os seus pecados, os dos seus antepassados, e eram batizados. Qual é o parâmetro que nós temos hoje? Tiago fala, confessai os vossos pecados uns aos outros. Nós vamos falar disso mais adiante. Veja que é um padrão de Deus. A confissão é para quem sofreu a metanoia, é para quem foi ferido na sua mente, é para quem foi ferido na sua alma, é para quem houve um arrependimento genuíno. Agora não dá para nós levantarmos a nossa mão em um culto, em um apelo, ou numa casa, ou numa conversa, render a nossa vida para Jesus e achar que a gente não precisa mais confessar nenhum pecado. Não, é porque Jesus entrou nas nossas vidas que aí sim, agora, aquele que tem toda a autoridade, ele sim é apto para perdoar os nossos pecados, inclusive aqueles que nós confessarmos. Amém? Então, lê o capítulo de Levíticos 26, em Levítico 26 inteiro, e eu vou continuar. E com isso, Deus prometia que se houvesse confissão de pecados e das iniquidades pessoais e dos seus pais, ele se lembraria da aliança feita com Abraão e os perdoaria. Nós temos que entender que Deus não olha para o povo dele como se fosse uma pessoa só. Por isso que há uma confissão familiar, há uma confissão dos seus irmãos, da sua família, dos seus antepassados, dos seus pais, como ele diz aqui, dos seus pais. Por quê? Quando fala dos pais e antepassados. Por quê? Porque Deus, ele sempre olha o homem como uma unidade. Não tem essa cabeça individual que o ocidental tem, que a igreja ocidental tem. E isso está expresso no Novo Testamento quando Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. Que nós precisamos uns dos outros, que nós somos como o quê? Como corpo. Nós somos o corpo de Cristo, então nós não podemos olhar uns para os outros como nós somente individualmente, não. Nós somos um corpo. A mente de Deus é uma mente coletiva, é diferente da nossa. Vamos prosseguir. Então não é estranho para o judeu tal confissão. Muitos homens de Deus fizeram confissões públicas pessoais e dos seus antepassados, a exemplo de Neemias, Esdras, Daniel, Josias, entre outros. É comum pensar que após unir-se a Jesus não há necessidade de arrependimento e tampouco confissão. Confessar o quê, se já fomos perdoados? No entanto, Tiago escreve: está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja, em outras traduções está presbíteros, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai
as vossas culpas uns aos outros. Eu vou repetir. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito, é poderosa em seus efeitos. A oração de um justo. A igreja foi dado o poder de ligar e desligar aqui na terra. Temos que orar uns pelos outros, confessar as nossas culpas uns aos outros. E, abrindo um parênteses, hoje essa prática ela foi perdida de confessar os pecados uns aos outros. Ou às vezes nós achamos que nós temos que confessar só àquela pessoa específica. Mas nós vamos tratar disso também. O Espírito Santo explica através de Tiago que existem curas que virão pela oração de fé dos anciãos ou presbíteros como representantes da igreja, e outras que serão resultado de confissão de pecados por serem enfermidades advindas de pecado. Nesse caso, por envolver uma exposição, a Bíblia fala em confissão a um justo, ou seja, a oração do justo eficaz em seus efeitos. Note que na segunda parte, quando ele diz confessai as vossas culpas, eu vou repetir para você entender. As vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo. Aqui ele não colocou um ancião, um presbítero, porque quando se trata de confissão, você pode sim ir até aquela pessoa, a um justo. Que justo? Aquela pessoa que foi justificada pelo sangue de Jesus. Aquela pessoa que você tem confiança e confessar os seus pecados. Pode ser o seu marido, que é cabeça sobre você, se ele for um justo, se ele for alguém que já foi alcançado pelo sangue de Jesus, a sua esposa, alguém próximo. Só que após a oração, após a confissão, que essa pessoa ore por você. Que essa pessoa ore por você, porque é assim que nos ensina as Escrituras. Sem misticismo algum. É assim que nos ensina as Escrituras. Nesse caso, por envolver uma exposição, a Bíblia fala em confessar a um justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, seja o líder da igreja ou não. A sabedoria de Deus protege o corpo de Cristo. Aos que se apoiam na onisciência de Deus para descartar a necessidade da confissão. Porém, diz Provérbios 28:13, aquele que esconde os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, não é só confessar, é abandonar, terá misericórdia. A misericórdia de Deus é grande ao ponto dele mesmo ensinar o seu povo a confessar pecados. Então Deus mesmo ensina o seu povo a confessar pecados em Oséias 14, do 1 ao 2. Ele diz: ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque caíste pela tua iniquidade. Tomai convosco palavras e converte-te ao Senhor. Diz a ele: tira toda a iniquidade e nos receba graciosamente.
e o ofereceremos os novilhos dos nossos lábios. Então essa passagem de Oséias, ele vai ensinando como o povo tem que chegar até ele, que ele prefere esse tipo de sacrifício, né? Em Oséias já diz: misericórdia quero, não sacrifício. Misericórdia quero, não sacrifício. Eu quero os novilhos dos seus lábios. E como nós estamos prontos a muitas vezes fazer sacrifício para o Senhor, e o sacrifício que realmente agrada o Senhor, o nosso coração está fechado. Então que o nosso coração se abra hoje para entender e receber a palavra do Senhor. Lembrando que aquilo que foi sombra na velha aliança se faz realidade dentro de nós hoje. Hoje, nós somos o local de adoração. Nós somos o local de adoração. Nós somos pedras vivas, como diz Pedro, a sermos edificados. Estamos sendo edificados santuário ao Senhor. Então aqui em Oséias 14, do 1 ao 2, nós acabamos de ler, ele fala: um dos sacrifícios que o Senhor deseja é os novilhos dos nossos lábios. A confissão advinda de um genuíno coração arrependido. Nós temos diariamente a oportunidade de reconhecer e confessar os nossos pecados, enquanto houver fôlego de vida em nós. Davi testifica em uma de suas canções a experiência tanto de guardar quanto de confessar pecados. Quando eu mantive o silêncio, os meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmos 32, do 3 ao 5. O Senhor é misericordioso para perdoar as nossas culpas. A igreja do Senhor foi dada por delegação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa capacitação de ouvir a confissão dos pecados, confessai os vossos pecados, os pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Oração de um justo é eficaz nos seus efeitos. Tiago nos fala, nós acabamos de ler, a ausência da confissão pode comprometer a nossa alma e o nosso físico, como nós acabamos de ler no Salmo de Davi. E o mais importante, fere o coração de Deus. Então nós não devemos ir para o lugar de confissão com o coração errado. Camila, que coração errado? Como tudo que nós, na nossa caminhada cristã, nós não devemos fazer com o coração errado. Nos colocando no centro. Eu vou confessar pecados, porque senão pode acontecer algo ruim comigo. Eu vou confessar pecados porque está dizendo que eu nunca vou prosperar. Geralmente quem faz isso é porque tem um entendimento totalmente errado e antibíblico do que é prosperidade. Então, nesse lugar de confessar
pecados uns aos outros. Nós temos que ir com o coração reto diante de Deus. Não, eu vou confessar por quê? Primeiro porque eu honro meu Deus, que estabeleceu dessa forma nas Escrituras. Se Ele estabeleceu dessa forma nas Escrituras, é porque Ele sabe o que é melhor para mim. Então eu vou andar nas Escrituras, que são lâmpada para os meus pés, porque eu não quero ferir o coração de Deus, porque o meu pecado ofende o coração de Deus. Então nós temos que ir com esse coração. Ele fere o coração de Deus. Sente-se hoje mesmo e convide o Espírito Santo a sondar a sua terra e ali mostrar aquilo que está oculto aos seus olhos. Às vezes pecados que não se lembra ou nunca confessou depois que você fez uma aliança com Jesus, mas que ainda trazem peso, culpa, né? Até mesmo falta de perdão, ou aqueles pecados cometidos no dia a dia, né? Algo que é algo prático, que parece às vezes ser uma bobagem, mas pelo menos para mim faz muita diferença. No seu momento de oração, no momento de você praticar diariamente Mateus 6,6, de você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e estar com o Senhor, pede para o Senhor trazer as suas memórias, assim como Davi pediu: Senhor, mostra-me até os pecados que a mim são ocultos. Porque tem coisas que nós não enxergamos se não for o convencimento, aliás, se não for o convencimento do Espírito Santo, nós não enxergamos. E, se possível, não é nada de místico e não é nada, se possível, leve um papel e uma caneta para que você possa anotar, para que você não esqueça. Nossa mente é falha. E no momento certo, o Senhor pode também, o Senhor pode trazer à sua memória tudo que você precisa para que haja confissão, tudo que está oculto. Vamos prosseguir. Certifique-se de que esteja com uma caneta e anote o que o Espírito Santo lhe trouxe à mente. Depois chame seus líderes ou um irmão ou uma irmã, né, dependendo do sexo. Se a pessoa com quem eu estiver falando for mulher, chame uma irmã. Se for um homem, chame um irmão maduro, que você confia, e confesse seus pecados. Cumpra o que está na Escritura, cumpra o que está na Bíblia. Amém? Quem está entendendo até aqui? Enquanto eu tenho uma água. Vamos lá, as chaves do reino. Quer chaves para a sua vida? Receba hoje, mas não aquelas que os palestrantes entregam para destravar ambiente ou comportamento. Se você tem uma aliança com Jesus, tem acesso às chaves do reino. Uma chave tem a função de abrir e fechar portas, dar acesso ou impedir o acesso a um lugar. A primeira vez que Cristo usou essa expressão foi para Pedro.
Isso está em Mateus 16, 19, diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Note que a chave dá o poder de ligar e desligar. Tal autoridade não se restringe a Pedro. Cristo, ao falar sobre como tratar o pecado cometido por um irmão, declara posteriormente à igreja. Isso está em Mateus 18, do 18 ao 20. Diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então leia Mateus, o capítulo 18 inteiro, para você entender esse contexto de tudo que vocês concordarem aqui, eu farei. Entenda o contexto. Não leia um versículo isolado e faça disso um método ou uma lei, ok? A confissão e a oração mútuas, como instrui Tiago, além de tratar o nosso orgulho, trabalha a codependência entre os membros do corpo de Cristo, fortalecendo a unidade. Declara a autoridade da igreja em ligar e desligar nos céus e na terra, respectivamente, e libera o sobrenatural. A partir de hoje, se algum irmão ou irmã, ainda que em uma conversa despretensiosa, confessar algum pecado, não encare como uma simples conversa ou use disso para cometer o pecado da fofoca, mas ore juntamente com ele, desligando, liberando a vida dele do peso do pecado. Deus deu tal autoridade à igreja. Então leia esses versos que foram falados. Se você, eu não entendi, Camila, eu não concordo, volta à live, pega os versos, leia. Nós precisamos voltar a esses princípios. Precisamos voltar a esses princípios e parar de ficar pegando chave para destravar isso, para destravar aquilo, para fazer aquilo outro, não. Vamos usar as chaves que o Senhor Jesus já nos deu. Vamos fazer uso da palavra, vamos voltar às Escrituras. Vamos acessar aquilo que já está liberado, aquilo que já foi consumado na cruz do Calvário. Ah, Camila, mas e se não ocorrer a cura, se eu confessar, se eu tiver enfermo e confessar o meu pecado e não houver a cura, então a palavra de Deus está errada. Será que a palavra de Deus está errada? Será que a palavra de Deus mente? Não, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não está errada. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Nós é que temos que nos adequar a esta palavra. Lembrando, né, nós já falamos muita coisa aqui desde quando a live começou, que a confissão é algo que o Senhor fala desde o Velho Testamento. Ele fala da aliança que ele fez com Abraão, Levítico 26, depois você olha lá. Caso você ainda não tenha recebido Jesus
de Nazaré como seu Senhor e Salvador e decida fazê-lo agora mesmo, não perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui nessa live, elas são pessoas que já receberam a Jesus, são pessoas que renderam a sua vida para Jesus. E nós vamos fazer 2 orações agora. Eu peço que você não saia da live, eu peço que você interceda no momento dessa primeira oração, porque essa live vai ficar gravada. E pessoas que não conhecem a palavra de Deus vão assistir essa live. E eu quero falar primeiramente com essa pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E você está assistindo até agora, ou você comprou o livro e você está lendo até agora. Porque eu sei de muitas pessoas que compraram o livro que não fizeram a sua confissão, que dizem, não, eu creio em Jesus, eu já tenho Jesus na minha vida, mas nunca fizeram o que está nas Escrituras, que foi a confissão pública. Então, se você não fez ainda, eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita comigo. E depois nós vamos fazer outra oração, ok? E aqueles que são parte do corpo de Jesus, que estão nessa live, eu quero que vocês intercedam por essas pessoas. Amém? Você que quer entregar a sua vida para Jesus, essa é a hora, não deixe para depois. Não deixe para depois, em nome de Jesus Cristo. Que tudo que prende você te solte agora, no nome de Jesus. Repita assim comigo. Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, eu entendi o quanto a minha natureza é pecadora e que já nasci em pecado. Creio que Jesus Cristo veio em carne a esse mundo e morreu na cruz do Calvário, levando sobre ele os meus pecados, as minhas doenças e enfermidades. E creio que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e quer me dar vida abundante. Eu entrego minha vida a Ele hoje. Repita, entrego a minha vida a Ti, Jesus. E recebo a Tua vida em mim. Troco meu jugo e fardo pelo Teu jugo e pelo Teu fardo. Enche-me do Teu Espírito e escreve meu nome do livro da vida. Em Teu nome eu oro. Amém, amém e amém, amém, amém. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós como igreja aqui reunida, nós ligamos aqui na terra a oração dessa pessoa que entregou a vida para Jesus. Nós ligamos aqui na terra, Senhor, para que o Senhor ligue aí nos céus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós concordamos aqui na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de nós fazermos a última oração, alguém ficou com alguma dúvida sobre a confissão?
de tudo que nós falamos, sobre as sombras, né? Sobre o que nós falamos de Levítico, em paralelo com a carta aos Hebreus. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Algum comentário? Alguém? Tá todo mundo sabido? Hein, gente? Vocês estão tão caladinhos hoje? Alguma dúvida? A sua dúvida pode ser a dúvida do seu irmão. A sua dúvida pode esclarecer muita coisa. O seu comentário também pode ser um clarear na vida do seu irmão. Patrícia está dizendo que entendeu. Amém. Para quem não viu no início da live, antes de orarmos, eu vou mostrar aqui a nossa camiseta Bendito Fruto. Camiseta Bendito Fruto, baseada em Lucas 1:42b, né? Olha aqui as romãs. Esse projeto está na nossa loja holydress.com.br. Eu vou deixar o link aqui. Parte da venda dessas camisetas vai ser direcionada para a obra missionária. Camiseta 100% algodão, muito gostosa, sob demanda, evita desperdícios e feita inteiramente no Brasil. Nada de produto chinês, não tenho nada contra também, mas feita inteiramente aqui no Brasil. Então vou deixar o link da nossa loja, tem t-shirts tanto masculinas quanto femininas, você passa lá e nos ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho através de camisetas, ok? Em comunhão em Cristo Jesus. A missionária Neide falou. Missionária Neide, um abraço, querida. Amém. Amém. Vamos orar? Gente, primeiramente eu quero agradecer a cada pessoa que entrou, né, que acordou aí cedinho para estar aqui com a gente. Hoje foi mais curto, nós terminamos o 3º capítulo e próxima semana nós já vamos entrar no nosso 4º capítulo, Irrigados pelo Jardineiro, né? Quem está acompanhando, quem tem o livro, quem estiver acompanhando, pode ler e deixar suas dúvidas também para tirar na live. Vamos orar? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, nessa noite. Nessa noite não, nesse dia. Nós te damos graças pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu longo ânimo para conosco, Senhor. Muito obrigada. Senhor, que essa mensagem, Senhor Deus, seja regada pelo teu Espírito, Senhor Deus. Que haja convencimento da parte do teu Espírito. Senhor, trazendo, Senhor Deus, à nossa memória aquilo que nós precisamos colocar para fora, aquilo que precisa, como disse Oséias, ser os novilhos dos nossos lábios, Senhor Deus. O sacrifício que agrada ao Senhor, as confissões, o arrependimento, como nós falamos na live passada também sobre arrependimento, Senhor, arrependimento genuíno, que seja acompanhada, Senhor, de confissão,
e mudança, Senhor Deus, e abandono de pecados. Ó Senhor, nós precisamos da tua obra sobrenatural, Espírito Santo. Sem ti nada nós podemos fazer. Mostra-nos, Senhor, sonda, como disse Davi, sonda, Senhor Deus, o nosso interior, sonda o interior dos meus irmãos e irmãs e mostra, Senhor Deus, as nossas misérias, mostra o que há em nós, Senhor Deus, que precisa ser lavado, que precisa, Senhor Deus, ser purificado pela água do teu evangelho, Senhor Deus. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós sejamos, Senhor Deus, aqueles que cumprem a tua palavra, Senhor, não como na velha aliança, Senhor, porque nós estamos agora numa superior aliança. Nós cumprimos, Senhor Deus, porque nós somos, Senhor, nós andamos no teu Espírito, nós somos movidos pelo teu Espírito. Nós cumprimos a lei do Espírito que foi escrita não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração, Senhor. O que era sombra virou realidade dentro de nós. Nós somos a tua habitação, Senhor. Então habita em nós sem reserva, Senhor. Habita em nós sem reserva e faz a tua grande obra dentro de nós. Aquele que começou a grande obra, Senhor, é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Ó Senhor, nos capacita de perseverança, meu Deus. Nos capacita de perseverança, ó Pai. Em nome dos nossos olhos, meu Deus. Nos livra do engano, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos livra-nos do engano dos últimos dias, meu Deus. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, protege teu povo espalhado sobre a face da terra. Senhor Deus, acampa os teus anjos ao redor do teu povo, Senhor, dos missionários, Senhor Deus, que estão em ambientes difíceis, de perseguição, de guerras, de conflito, em nome de Jesus, ó Deus. Dá livramento, Senhor Deus, dá estratégia, dá provisão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Até próxima semana, se assim o Pai permitir. Compartilhe essa mensagem com mais alguém. Compartilhe pelo menos com 3 pessoas. Comente nessa live. Ah, Camila, você está pedindo comentário. Você está pedindo isso e aquilo. Querido, querida, a linguagem da internet é assim. Quanto mais você comenta, quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, mais ela entende que o conteúdo é relevante e precisa ser compartilhado. Se a gente não quisesse que esse conteúdo fosse compartilhado, se a gente não quiser isso, eu nem estaria aqui fazendo a live, ok? Então, compartilhe, comente, curta, se inscreva no canal do YouTube Mergulhando na Palavra. Eu vou deixar os links. Entre na loja, compre para você t-shirts, presenteie quem você ama, abençoe, né, a missão dessa forma também, ok? Um grande abraço. Fica com Deus. A live vai ficar gravada. Quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir. E também as outras.